A gente precisa... Eu sempre falo que nós precisamos crer certo. Porque se você crê numa mentira, é verdade para você, e você vai ficar na mão do mentiroso. Que ele contou uma mentira para você, seja o diabo um instrumento, e ele vai ter poder sobre você. O que a gente acredita é o que a gente produz. Nós agimos como nós acreditamos. Por isso que tudo, absolutamente tudo, tem a ver com essa crença, com essa fé. Quando a Bíblia diz que nós devemos ouvir a palavra, né? Ouvir, ouvir, ouvir. Está no presente. Ouvir a palavra. A fé vem do ouvir, ouvir. Então, não é o que eu ouvi, é ouvir. Hoje, eu tenho que continuar fortalecendo a minha fé só vai ser fortalecida ouvindo. A mente da gente pode ser roubada. E isso, você precisa ter essa consciência para proteger. Porque tudo a gente vai e vem, renovação mental. Renovação mental. Porque a mente, o que está dentro, a maneira como eu penso, vai determinar toda a minha vida, porque eu sempre vou estar onde a minha mente está, eu sempre vou para a direção que a minha mente está. E parece que, apesar da gente falar muito desse assunto, muitos crentes, você está falando, né? Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, então, eu ouvi tal coisa. E você pensa, como se aquilo fosse uma coisa nova. Ela acabou de ouvir aquilo nunca tinha sido pregado para ela. Direto eu ouço isso. Alguém fala como que naquele dia, ou eu, ou uma outra liderança, pregou sobre um assunto, e para ela foi assim uma novidade. E às vezes são assuntos assim, que são bastante explorados, mas para ela, porque ela não ouviu antes? Porque nunca foi pregado para ela? Não. Mas como ela estava quando aquela mensagem veio? Onde estava a cabeça dela? Ela estava realmente... A mente dela estava naquela reunião? Não, provavelmente não. Não. É interessante que ontem alguém da minha família falou isso sobre algo da reunião, da história que eu ainda contei, e eu disse, mas eu já falei sobre isso. Imagina. Eu já falei sobre isso. Eu já contei no altar, eu contei fora.
Ai, esse detalhe eu não lembro de ter ouvido. Mas por quê? É assim. Você está focado, num momento, você está fisicamente aqui, mas sua mente foi para algum canto. Você perdeu aquela parte. E assim, se nós não tivermos um interesse, e mais que isso, um empenho radical em aprender a receber e investir nessa mensagem que vai mudar a minha maneira de pensar, eu vou vivendo. Não é falta da palavra ser pregada, daquele assunto ter sido abordado. É porque a pessoa não estava ali, a mente dela não estava ali. Ela estava fisicamente, mas ela não estava mentalmente. E aí chega um dia que talvez ela está aberta para aquilo, realmente, ela decidiu, e aquela mensagem vem, ela, como que eu nunca ouvi isso? Mas ela já tinha escutado, mas não tinha ouvido. Ela escutou, como barulhos que nós escutamos, mas ela não ouviu, aquilo não entrou. Porque é um barulho que estava, uma voz à distância. Mas como a mente dela não estava ali, ela não estava ligada. Então, aquilo passou e ela perdeu. E o Espírito Santo, ele é muito amoroso e ele está o tempo todo nos ajudando, insistindo, e às vezes nós estamos, eu mesma, né, como pregadora, professora da palavra, às vezes quando o Senhor me leva para um assunto, acontece de eu falar, não, Senhor, falei esses dias aí e tal, já preguei tanto essa mensagem, como que, assim, para mim, ela já está esgotada. E o Senhor bota aquilo como uma necessidade, e aí traz novas revelações, muitas vezes, às vezes não, apenas trago aquela mensagem que Ele entregou em tal dia, ou tantas vezes, porque naquele momento, aquilo não entrou, não foi absorvido. Talvez ela só escutou, ela não ouviu. E só tem um jeito, um meio da nossa mente sofrer essa renovação. É através da palavra. Nós passamos uma vida inteira com uma programação que nós recebemos lá de quem nos educou, nos criou. E muitas vezes essa programação, essa forma de pensar está afundando com a minha vida. E eu acabo sabotando a minha vida, fazendo de novo o que nunca funcionou. Porque é uma programação, é o que está lá. E aí, quando a gente chega no Senhor, nós somos orientados
a essa renovação. Porque a única maneira de nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Sejamos abençoados, sarados, que cada um viva uma vida leve, não pesada, porque vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E por aí vai. A gente chega com uma visão, nós chegamos cheios de nós mesmos, então, com uma visão egoísta, orgulhosa, com hábitos nocivos, com um padrão que muitas vezes assim está longe do padrão de Deus, está assim muito distante. E se eu não começo, se eu não creio que eu recebi ao crer em Jesus, eu fui feito uma nova criatura. A partir desse momento eu morri para o pecado. Você vê, se eu não acredito no que eu estou lendo, como é que isso vai ter efeito na minha vida? Que eu não posso mais pensar da mesma maneira e obter os mesmos resultados. E obter resultados diferentes, que eu vou obter os meus resultados. Então, a pessoa pode ficar muitos anos dentro da igreja e algumas áreas serem muito fáceis, até porque aquilo é tranquilo para ela não tem dificuldade de fazer algumas coisas, e outras ficam travadas lá, exatamente porque ela não quebra aquele padrão. Ela não acredita que ela é essa nova criatura. Ela não acredita que ela morreu para o pecado. Ela não acredita. Se você não acredita, e muitas vezes quando essa palavra foi pregada, você nem deu atenção. Porque para você não faz sentido, mas claro, você vem com um padrão. E o que faz sentido para você é aquele padrão. Agora o Senhor te apresenta um outro padrão. E é rompendo, expulsando aquele outro, colocando o padrão de Deus no lugar desse padrão que tem te mantido num lugar infeliz, sem vitória, sem avanços. Isso só é possível à medida que eu ouço e eu creio nisso. Porque se eu não creio nisso, eu creio em alguma coisa. E eu vou continuar produzindo aquilo que eu acredito. Porque é o que eu acredito. Porque eu fiz uma vida inteira, mesmo não funcionando, mas eu boto na cabeça que é o único jeito. Às vezes a gente bota na cabeça que só tem um jeito de viver. Mas nós não gostamos daquele resultado e nós olhamos para pessoas que estão tendo um resultado diferente e dependendo do que está lá dentro, nós podemos julgar já que para ela foi fácil, alguém deu para ela, ela não teve guerras, que simplesmente aquilo é natural para ela. Porque não é natural para mim, eu acho que então, se o outro conseguiu, é porque é natural para ele. Ou porque foi mais fácil para ele. E ao invés de eu romper todas as barreiras e assumir a responsabilidade por essas
transformações, aí eu continuo, agora eu digo, eu creio em Jesus, estou andando com Jesus, mas eu continuo jogando a responsabilidade sobre alguma coisa, não assumindo essa responsabilidade e buscando essa saída fora de mim. Né? Aí eu sou assim mesmo. Às vezes a pessoa tem um padrão imoral e ela já ouviu que ela morreu para o pecado. Não, mas como que eu morri para o pecado? Eu estou sentindo aqui ainda vontade de fazer isso. Então, mas agora você vive pela fé. Você não vive pelo que você está sentindo. Você vive pela fé na palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que você morreu. Não é o pecado morreu. O pecado morreu. Mas você morreu para o pecado. Não, bicho, você não me entendeu. Eu ainda sinto. Não, você que não me entendeu. E não entendeu a palavra. Você agora vive pela fé. Você ouviu que você morreu para o pecado. Então, sendo assim, o pecado não tem mais poder sobre você. Não, então, mas como? Porque eu sinto. Então, mas agora você não vive mais pelo que você sente, mas pela fé. Então, você acabou de ouvir que você morreu para o pecado. Você morreu para o pecado. Então, agora você acredita nisso. E quando aquela velha mentalidade, com aqueles velhos pensamentos que te levaram uma vida inteira para aquele padrão vierem, você se concentra naquilo que você leu, naquilo que você ouviu. Eu morri para o pecado. Então, você está dizendo aqui, é nisso que eu creio. Então, eu não vou pensar nisso, eu vou pensar o quê? O que eu falo aqui? Eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Isso não faz mais parte da minha vida. Isso não faz mais parte. Isso não tem mais lugar para isso aqui na minha vida. Porque eu sou uma nova criatura. Não, mas eu estou vendo a mesma pessoa. Não, mas você não vive pelo que você vê. Você não vive pelo que você sente. Você vive agora pela fé. Então, você sabe. A Bíblia diz que você foi feita uma nova criatura. Então, agora você é uma nova criatura. E você acredita nisso. Mas o diabo vai vir e vai dizer assim, não, você não é nova criatura, não. Você é a mesma pessoa, está vendo? Olha, você está sentindo essas coisas. E você tem que ter a capacidade de rebater e dizer, saia da minha vida, eu não vou pensar nisso, eu não acredito nisso. Eu acredito no que a palavra de Deus está me dizendo, que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram. Tudo foi feito novo. O pecado continua vivo, mas eu, como nova criatura, morri para o pecado. Então, cada passagem que você lê, que vai te confrontar, que chega e é completamente diferente daquilo que sempre aconteceu, e talvez ainda algumas coisas você percebe
estão lá, mas agora você vive não por aquele padrão, mas por esse padrão. Então, você vai colocando no lugar, todo dia, essa coisa nova. Mas se você está aqui, e a palavra está sendo falada, pregada, ou você está lá, você pode estar na sua casa com o seu celular, ouvindo aquele culto, ou com a televisão ligada, assistindo o programa naquele momento, mas você está em corpo, e de repente a sua mente meio que é sequestrada, você vai lá naquele problema, em tal coisa, no que você tem que fazer, você perdeu. Porque você estava ali, aí você convence a sua consciência de que você ouviu o programa, você ouviu o culto, que você veio à igreja. Mas a sua mente não estava lá. Então, você estava fisicamente, mas não estava espiritualmente, você não estava. Sua mente não estava lá. Então, por fim, você levanta dali, sem ter sofrido o impacto da palavra, porque você estava escutando. Você não estava ouvindo, aquela palavra não estava entrando e te dando consciência, entendimento, impactando você, de maneira que agora eu não vou mais agir daquela maneira que eu sempre agi. Olha, Deus está falando comigo. Esse jeito de pensar não funciona. Eu estava acreditando numa mentira. Por exemplo, eu tenho falado esses dias, quando você está vivendo um momento difícil, você é atacado pelo mal, e o mal vem e diz para você, Deus não está com você, Deus não te ama, Deus não se importa. Se você... Por que as pessoas desanimam? Porque elas acabam se rendendo e acreditando nessas mentiras. Sendo que elas já ouviram. Que não te deixarei, não vou te desamparar, nunca vou te deixar, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo pode passar, mas a minha palavra não passa. Tudo é possível aquele que crê. Deus é um Pai amoroso. Então, se eu já ouvi tudo isso, e eu creio, eu vou rejeitar, eu vou dizer, diabo, e às vezes verbalizar é muito importante, saia da minha vida. Você é um mentiroso. Você quer que eu duvide do caráter de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, mas isso não vai acontecer, porque eu já recebi o amor de Deus, eu sei o caráter de Deus. Eu sei que Ele me ama, que Ele está comigo e que a vitória é minha. Mas por que as pessoas dizem, eu estou desanimado? Se ele está desanimado, se ele está de mau humor, se ele está sem forças, tem tudo a ver com a maneira que ele está pensando. Porque se você pensa bobagens, que não dá, que não vai conseguir, que você nunca vai vencer aquilo e tal, você vai sucumbindo, você vai ao chão. Você chega num ponto de não ter nem força física. Porque os seus pensamentos vão gerar sentimentos que vão te debilitar. E por que você deixou acontecer isso? Porque você não fez aquilo que você foi orientado a fazer. Porque você não absorveu, deu atenção à palavra
e você não creu nela. Ou porque você a perdeu, ou porque você, ao ter ouvido, você até, naquele dia, você, é isso. Mas passou, o diabo tomou de você. Aquilo não ficou, você não acredita naquilo. E você vai produzir sempre o que você acredita. Você vai ter o que você acredita. Você vai continuar tendo o que você acredita. Se isso não muda, não tem como a vida mudar, porque só é possível pela fé. Eu não vou experimentar uma boa e agradável, a perfeita vontade de Deus, se eu não sofrer uma renovação na minha mente, se eu não quebrar esses padrões. A transformação da minha mente só acontece com o domínio da palavra. Quando eu sei o que está escrito e eu acredito no que está escrito. Porque aí eu vou ficar com o que eu sei. Não é com o que eu vi, não é com o que eu senti, não é com o que alguém falou, mas aquilo que eu sei o que está escrito, eu sei quem é Deus, eu conheço o amor de Deus, conheço o caráter de Deus. Ponto final. Então, se nós definitivamente não entendermos isso, e que nós somos esses cooperadores, e que a mudança da minha vida não acontece sem a minha cooperação, é um trabalho em conjunto. Com quem eu tenho andado? Quais as influências que eu ainda tenho sofrido? O que eu tenho ouvido? Para onde eu estou pendendo? Qual a voz que tem peso na minha vida? Eu estou servindo a Deus diligentemente? Eu tenho zelo pela minha vida espiritual? Eu realmente tenho colocado Deus em primeiro lugar para que Ele acrescente tudo na minha vida? Agora, se eu não acredito, eu acho que é uma bobagem. E eu me convenço, eu vou contar histórias para mim. Eu não tenho tempo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí você olha para a sua vida, você está correndo mesmo, você tem, suas ocupações estão crescendo. Mas e os seus resultados? Não, muitas vezes, a vida da pessoa está sendo dominada por um ativismo sem resultado. E ela fala, não, mas eu faço. Não, mas eu oro. Não, mas eu faço isso. Não, mas eu faço aquilo. E muitas vezes ela não está sendo zelosa, coisa nenhuma. É sempre aquele negócio de vou fazer para me sentir melhor, mas assim, eu faço, mas não faço, eu faço do meu jeito. Eu quero tirar aquilo da frente, então eu passo a minha vida correndo, inclusive na minha relação com Deus. Eu oro correndo, eu faço tal coisa correndo, é isso aqui correndo, é aquilo outro. E, não, mas tudo bem. E não tem eficiência no que eu estou fazendo. Porque eu preciso parar e entender. Não é esse mais, é essa qualidade. Não é essa quantidade, essa qualidade. Então, eu vou ficar meia hora aqui, eu vou ler a palavra, eu vou falar com Deus, mas eu estou inteira. Sem celular, sem ninguém chamando, eu estou inteira. Eu e Deus, uma comunhão profunda, minha mente está nele.
Tudo está nele. Minha mente está ali, no corpo. O que eu estou fazendo está criando vida. Eu vim para o culto. Eu vim picar um cartão, ou esse culto vai durar o quê? 2 horas? 3 horas? Não sei. Mas eu vou estar inteiro ali. Isso, eu estou investindo na minha vida espiritual. Esse é um investimento. Eu não vou apenas lá e estar em corpo. A minha mente precisa estar lá. Eu preciso manter. Ela distraiu. Tem dificuldade com o foco. Então, agora eu vou trabalhar o foco. Eu vou ficar vigiando a minha mente. Eu vou pensar no que eu estou pensando. Eu vou vigiar a minha mente. E eu vou trabalhar. Chega de correr. Eu tenho que fazer isso quando eu sair daqui. Não, 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 não. Eu não quero passar minha vida enxugando gelo. Perdendo tempo. Me envolvendo com um monte de coisas e não chegando a lugar nenhum. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas... E o resultado disso? Que às vezes é só ativismo. Quando a gente entende, sabe, é como você dá você diz para. Você mesmo diz para você, não, para, está errado isso aqui. Eu não entendi a coisa. Qual é a minha necessidade? Eu vou investir nessa necessidade. Eu vou me focar nisso. Eu não vou fugir. A minha mente está me levando para tal lugar de novo. Não, eu tenho uma mente renovada. E eu vou continuar me enchendo da palavra. E eu vou me oferecer em sacrifício vivo. Quando o Paulo falou aquilo, ele falou usando exatamente um exemplo, porque ele foi criado numa cultura religiosa de sacrifícios. Iam lá e ofereciam o sacrifício, e agora era a hora de oferecer o sacrifício vivo, o meu corpo em sacrifício vivo. E isso significa que eu pensava de um jeito, eu tinha tais valores, eu tinha um padrão, eu gostava de tal coisa, eu estava envolvida com coisas que agora não cabem mais na minha vida. Então, o tempo todo eu estou renunciando, eu estou dizendo não para isso. E a minha carne não gosta, porque ela está acostumada àquele padrão. Mas eu creio no que diz a Bíblia. Então, eu creio que eu morri para o pecado, que eu fui feita nova criatura, e eu não vivo mais pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, pelo que acham. Eu não vivo mais da mesma maneira. Agora, eu creio no que eu estou lendo, e esse é o padrão que eu vou estabelecer na minha vida. E todo dia, essa salvação é desenvolvida, todo dia você está mudando um pouco mais, você está crescendo um pouco mais, você está vendo coisas que você não estava vendo. Todo dia. Então, o Senhor está nos observando nessa jornada, como eu estou conduzindo. Cresçamos em tudo. Eu estou progredindo, minha caminhada é uma caminhada progressiva. Eu não estou indo, vou um pouco e estou voltando, porque aquilo não estabeleceu, e agora eu cedo para o velho padrão. Não, eu acredito que esse padrão agora foi quebrado.
Eu tenho um novo padrão na minha vida, que é o padrão de Deus. Como muitas vezes tem várias áreas, por exemplo, eu já preguei sobre honrar pai e mãe, e é impressionante, você pode ser atacada por bater nesse assunto. E aí a pessoa vai lá, e estamos falando de crente, você não sabe o que meus pais fizeram, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então, assim, ou seja, eu continuo remoendo e vivendo debaixo daquele mesmo padrão, aquele jugo de amargura, de passado, mágoa, falta de perdão, e que eu só faço as coisas, né, quando eu tenho vontade, se alguém merece. Mas o padrão de Deus nos ensina a superar, deixar passado, perdoar e honrar mesmo aqueles que nunca, talvez, tem casos de pais que nunca fizeram nada. E eu que lido com pessoas há muitos anos, eu vejo isso acontecer aqueles pais que não fizeram nada, e agora o Senhor pede para aquele filho não apenas honrar, como, é seu pai, sua mãe te deram a vida, mas agora fazer por eles tudo que eles não fizeram. Cuidar deles, ajudar, muitas vezes financeiramente. Eles não fizeram. Eles não deram a você. Às vezes até trabalharam para prejudicar. Mas agora você tem um outro padrão, o padrão do reino. E como você pensa diferente, você pensa agora com a mente de Cristo, e você se enche disso. O mundo vai dizer, isso é um absurdo, isso e aquilo. A palavra de Deus vai dizer, não. Esse é um mandamento com promessa. E que vai levar você a ter sucesso e viver muito na vida. Você vai ser muito recompensado. Esse é o certo a fazer. E aí você pode abrir o leque para tudo. E isso é humildade. É quando você ouve a Deus. Humildade é ouvir a Deus. Não é ouvir seus pensamentos, mas ouvir os pensamentos de Deus. Não é ouvir o que alguém está falando, mas ouvir a Deus. E aí é quando você vai crescendo nisso, daqui a pouco você pratica humildade estratégica. Você já começa a buscar quem que para a sua carne não merece para você abençoar. Porque você entende que nada vai trazer mais retorno para a tua vida. Nada nessa vida é mais poderoso. Nada é mais poderoso do que quando você faz uma coisa que para a sua carne é inconcebível. Para a sua carne é uma coisa absurda. Mas você entende que são atitudes assim que transformam você numa pessoa poderosa no reino de Deus. E é onde você chega num lugar, uma autoridade chegou ali e nada fica do mesmo jeito. Quando você se coloca para lidar com algo, aquilo vai ter sucesso, aquilo vai andar. Porque não tem como
na vida do humilde, jorra graça, jorra favor. E tudo é favor. Tudo é favor. Se é um favor de Deus, ele não vai a lugar nenhum. Por isso que o orgulhoso despenca. O orgulhoso tem queda, tem destruição, não tem favor, tem oposição, tem frustração, tem derrota para o orgulhoso. Uma coisa simples, na vida do orgulhoso, agiganta, vira um problemão. Porque ele não tem graça, ele tem oposição, ele só conta com o natural. E uma coisa complicadíssima na vida do humilde flui, é simplificada, ela é complicada, mas aquilo, você vê favor jorrando em toda parte. A coisa simples complica para o orgulhoso, uma coisa séria, difícil, complicada para o humilde, flui. Simplesmente flui. Agora, quando que você entende uma coisa dessa exatamente? Porque você está ouvindo a palavra, você agora, então, acredita nisso, e você passa a pensar dessa maneira. Você chega pensando de um jeito. E agora é reaprender. Você desaprende e reaprende. Você agora tá na escola do Espírito Santo para aprender como viver uma vida vitoriosa. E é onde você vai vendo mudanças dia após dia. Você é testado, e você passa pelo teste, porque você não duvida do caráter de Deus. Então, quando o diabo chega e diz o contrário, você já sabe o que é. Então, você diz, fora da minha vida, não acredito em você, não. E é por isso que você vê uma pessoa que realmente é guiada pelo Espírito, você não vai ver ela reclamando, você vai ver alegria, você vai ver paz nos piores momentos. Aqueles momentos muito difíceis, você consegue ver uma pessoa em paz, uma pessoa alegre, uma pessoa grata, e que tem boas expectativas. Porque é o que está dentro dela. Ao contrário de uma pessoa que pode estar com tudo muito bom, e ela está mal-humorada, está reclamando, não vê o que ela tem, exatamente por conta da cabeça dela. Então, ela é ingrata, ela é murmuradora, ela é reclamona, igual o povo de Israel. Porque é a cabeça dela, é como ela pensa. Ela cede para tudo que ela está sentindo. E o justo vive pela fé. Agora, bispo, mas e se eu estou sentindo? Você fica com o que você sabe, porque você vive pela fé. Não, então, mas é que, sabe, aconteceu tal coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei no que isso, muitas vezes eu vivo situações que não sei no que vai cooperar, mas vai cooperar. Vai cooperar. Não há dúvida que vai cooperar. Há sempre algo. Se eu ando com o Senhor, e eu sou submissa a Ele, eu sei que uma coisa que não faz sentido para a minha cabeça, que eu não entendo naquele momento, vai atrair para a minha vida alguma coisa que eu nem sei,
se eu tiver a atitude correta. A atitude de confiar, de dar em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então, eu tenho sempre motivos para agradecer. E mesmo quando eu tenho um problema difícil, eu vou dar graça pelo problema? Não, mas eu vou dar graça por estar passando por aquela situação com confiança e saber que ela vai me levar a algum lugar muito bom, positivo, porque na vida do justo, eu já sei isso, eu já li, nada acontece por acaso. Deus é por mim, operando Deus ninguém pode impedir. O que é impossível para mim é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E eu sei, está escrito assim. Deus nunca falhou, nunca desamparou um justo. Davi disse, fui jovem, agora sou velho, nunca vi um justo desamparar nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, eu sei o que está escrito. Deus virou o cativeiro de tantas pessoas, virou o cativeiro de Jó. Deus deu vitórias a tantas pessoas. Então, eu entendo que a minha fonte é Deus. E isso é muito forte, porque a sua fonte não é um homem, a sua fonte não é seu salário, não é o seu emprego, não é o governo. A sua fonte é Deus, sua fonte de alegria, sua fonte de paz, sua fonte de vitória. A sua fonte é Deus. Quando você entende que a fonte é Deus, e você vê nos Salmos, cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Como é que fica bem? Reclamar não, fica bem louvar a Deus. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Espera aí. O diabo queria me fazer duvidar de Deus e sua palavra. A palavra de Deus é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. Eu estou sendo injustiçada. O que eu li? Ele ama a justiça e a retidão. O mal vai prevalecer ao bem? A injustiça vai prevalecer a justiça? Não, eu já sei que eu vou ter justiça. A terra está cheia da bondade do Senhor. Tem bondade, tem maldade em toda parte, mas tem bondade para mim. Bondade quer dizer favor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Aí eu vejo tudo que foi feito, que é incrível, e o Senhor fez. O que o meu problema significa para Deus? Diante de tanta grandeza? Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, pois ele falou, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz o ser humano que tem, o homem e a mulher que tem o Senhor como Deus.
porque Ele é a nossa fonte. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, Ele vê tudo. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Ele conhece tudo. Como eu penso, como eu sinto, que está dentro de mim, as minhas ações, minhas intenções, minhas motivações. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vão. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. O sujeito tem toda a estrutura e dá errado. O outro não tem quase nada e dá certo. De onde veio a vitória? Veio da força do cavalo, das suas técnicas. Que é um cara que tinha técnica, treinamento, Golias, tamanho, experiência em guerra, tanto que ele era a arma mortal, a arma mais poderosa dos filisteus. Um menino de 17 anos, com habilidade numa funda, como se fosse um estilingue, era a habilidade dele, não era em espada, não era em nada, não tinha tecnologia nenhuma naquilo. O Golias estava, para a época dele, era pura tecnologia, o que havia de melhor. Armas, treinamento, tudo, sem contar o tamanho dele. Mas quem venceu foi Davi. E aquele exército que estava lá, com Golias, ameaçando por 40 dias, quando um homem de Deus, alguém que dependeu de Deus, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Quando chegou alguém que colocou como fonte Deus, a fonte da minha vitória é Deus, eu vou vencer pelo poder de Deus, dependeu de Deus, buscou a Deus. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Esse aqui, ó, que temem a Ele, que estão firmados no seu amor. Quer dizer, eu conheço o caráter de Deus, eu creio nisso, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Vivemos um tempo de crise. Mas há uma diferença na vida desse que crê nele, que teme a Ele. Nossa esperança está no Senhor. Nossa fonte é o Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, quem é meu auxílio, minha proteção? Minhas armas, minha capacidade, a tecnologia, meu conhecimento, minha experiência? Não. Porque eu posso estar armada até os dentes, em vão, vigia a sentinela. Construo, mas se não for o Senhor que construiu, vai ser em vão trabalhar na construção. Aí ele continua e diz, vai ser inútil levantar cedo, comer o pão de dores, como muitas vezes você vê. O problema da pessoa não é levantar cedo e assim, suar, como falam, né? Ralar. Ela não tem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, muitas vezes, ela está assim, ela está exausta, ela não fez de Deus a fonte dela. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Quer dizer, Deus, Deus, Deus. Não foi pela espada que conquistaram
a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei, meu Deus, és tu que decretas vitória para Jacó. Quem é que decreta a vitória? Deus. Na vida de quem? De quem teme a Ele, de quem acredita no que Ele falou. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisotearemos os que nos atam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriaremos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. A minha alma descansa somente em Deus, não no homem, não numa promessa de alguém. Dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Está vendo? O salmista fala o tempo todo de um Deus que ele conhecia, que ele cria. Ele falava o que estava dentro dele, estava saindo, ó. Ele realmente acreditava nisso. Era a fé dele. Por isso que teve vitória. Descanso somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. A minha salvação e honra dependem de Deus. De onde vem a honra? De Deus. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. E se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E é lamentável, porque eu vejo as pessoas colocando a confiança em tantas coisas, e muitas vezes nas coisas as coisas que o Senhor deu a elas. Elas colocam a confiança naquilo, no nome, no título, no emprego, no dinheiro, na riqueza. Você pode ter tudo isso, mas isso nunca, você não pode depender de nada disso. Porque a sua segurança é Deus. Nada pode te garantir. Nada. Nada na face da terra é garantia. Deus é a nossa garantia. Deus é a nossa fonte de vitória. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa proteção. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É nele, finalmente, dá para entender? Fortaleçam-se, você vai se fortalecer no Senhor, no seu forte poder, nas promessas dele. Nas promessas dele. Aí você vê isso aqui, ó. 5 reis contra Josué. 5. Israel era a mais bem preparada nessa época? Não.
A mais bem armada? Não. A mais bem treinada? Não. O que Josué e a nação tinha? Deus. O que Deus falou? E disse o Senhor, todos esses reis que vieram contra Josué, eram reis terríveis, muito bem armados, muito fortes, e que sempre prevaleciam, até lidar com o homem de Deus. Josué, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis. 5 com seus exércitos. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Acabou. Se Deus diz, eu estou com você, eu cuido de você, você não vai perecer, não vão te vencer, não vão resistir a você. Acabou. E Josué olhou para 5 reis, mas ele creu na palavra do Senhor. Ele sabia muito bem da condição dele e da condição daqueles 5 reis com seus exércitos treinados e armados até os dentes. E onde ele colocou a confiança? Em Deus. Onde Davi colocou a confiança? Em Deus. Tanto que ele falou com uma ousadia. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, eu vou fazer isso, isso e isso. Os 5 reis, aí eu já pulo para o 16. Os 5 reis fugiram, olha aqui, cadê os caras arrogantes? Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué. Agora está falando de Israel. O exército inteiro, enquanto muitos morreram, os reis fugiram, as autoridades escondidas numa caverna. O exército inteiro voltou em segurança, ou seja, ninguém se perdeu. Nessa guerra, ninguém se perdeu. Ao acampamento de Maquedá, e depois disso, ninguém mais, eu amo isso aqui, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Por quê? Porque eles eram os caras? Não, porque Deus era com eles. Deus. Havia uma unção de conquista, havia favor, porque esse povo, Josué era um líder submisso a Deus. Rendido e que sabia que a fonte era Deus. Ele acreditava nisso, era como ele pensava e era como ele agia. Porque se ele fosse olhar para os 5 reis e olhar para o que ele tinha, não era possível. Mas ele não olhou nem para os 5 reis, nem para ele, nem para o que ele tinha. Ele olhou para Deus. E ele sabia que a fonte de vitória era Deus e sempre será Deus. É Deus que nos dá vitória. Então, disse Josué, abram a entrada da caverna. Estou pulando aqui. Abram a entrada da caverna e tragam aqueles 5 reis. Os caras estavam rosnando, os caras estavam ameaçando, os caras eram arrogantes, os caras tinham certeza que eles iam engolir, a massacrar com Josué e o exército. Agora ele abre a entrada da caverna, você vê rolando a pedra, tirando os caras de lá. Os 5 reis foram tirados da caverna, então os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Lax e de Eglon, quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel. Olha isso aqui. E disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado, venham aqui, deixa eu ensinar para vocês. Venham aqui, ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué, olha o que Josué falou, não tenham medo. Esse homem conhecia Deus.
Esse homem pensava como Deus. Esse homem tinha visão de Deus. Esse homem acreditava em cada palavra liberada por Deus. Não tenham medo. Não desanimem. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos. Não está aqui alguns. Está todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Seja qual for o inimigo que você tiver que combater, Deus vai colocar debaixo dos seus pés. Não vai poder te derrotar. Seja um problema, seja uma doença, seja o inimigo que for, um problema financeiro, você está acima. Por causa de Deus, você está com o pé no pescoço do inimigo. Aqui, ó, você está. Venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. Coloca o pé no pescoço. Agora você tem que olhar, visualizar, imagina. Eu não sei qual é o seu inimigo, qual é o problema. Se veja agora colocando o pé nele. Debaixo dos seus pés. Então, ele mostrou como é que faz. Então, aqui, põe o pé aqui. Agora, vem cá, ó. Eles obedeceram, disse-lhes, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Não importa o inimigo. Nunca se preocupem com o problema. Apenas temam a Ele. Confiem nele. Pensem os pensamentos dele. Se humilhem diante dele. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurados em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ele humilhou, foram humilhados, foram mortos e ficou lá como troféus, para todo mundo ver o poder de Deus, toda a nação ser fortalecida em ver o que o Senhor faz por aqueles que acreditam nele. Coloquem-se de pé. E eu comecei, a sua mão no coração, eu comecei falando que se você crê errado, você vai viver errado, o que você acredita é o que você vai produzir, é o que você vai ter. Se você cede para o que está vendo, para o que está sentindo, e isso vai vir por intermédio dos pensamentos, e se não está alinhado, se os seus pensamentos não estão alinhados com Deus, você vai perecer. O humilde tem favor. Pode não ter chance nenhuma, mas ele vai ser favorecido. Quando eu creio que a minha fonte é Deus, que tudo que eu preciso eu encontro em Deus, eu creio, eu não deixo mais o diabo roubar, tirar a mensagem de mim. Eu seguro ela, porque eu preciso disso. Porque a partir do momento que eu sei que está escrito, quando o problema chegar, eu vou poder dizer, está escrito. E eu creio nisso. Está escrito. E é com isso que eu vou ficar. E foi exatamente o que Josué quis mostrar ali. Está vendo? Vocês vão ter outros problemas grandes para enfrentar como esse. Mas põe o pé aqui. É isso que o Senhor vai fazer com todos eles. Todos os inimigos que você tiver que combater. E eram 5 reis violentos.
era algo que sem Deus ele jamais venceria. Mas com Deus, a gente sempre vence. Quem é que não vence? Quem não crê. Porque isso não entrou. Porque ele ainda não estabeleceu esse padrão de fé. Então, é hora de você se levantar e tomar decisões na sua vida. E se concentrar na coisa que realmente é certa e funciona. Em fazer o que realmente vai funcionar para você. Agir a sua fé na palavra de Deus. Eu não vivo sem a palavra de Deus. Porque tudo que eu sou, eu tenho, tudo que eu construí foi com base nela. E quando alguma coisa não deu certo, foi porque eu não segui como eu devia ter seguido. Porque sempre, absolutamente sempre, aquele que se submete, que crê no que está escrito, que pensa os pensamentos de Deus, não amarga a derrota sempre. É isso que o Senhor faz. Ele sempre tem vitória. Sempre. Mas observe que tudo começa no seu sistema de crença. Às vezes eu fico vendo gente buscando a fonte do sucesso em homens, buscando um trem, buscando o outro, botando a dependência em tanta coisa. A fonte é Deus. Dependa de Deus. Ponha sua confiança em Deus. Creia. Se submeta inteiramente. E é assim, qualquer coisa que chegar, você passa. E depois, muitas vezes, você nem sabe explicar como é que você passou, porque você viveu tanto favor, tanta graça, você viveu o sobrenatural, que não dá mesmo. Porque a gente sabe que milagre a gente não consegue mesmo explicar. É o sobrenatural. Mas porque eu criei. Eu sei o que está escrito. Eu me firmei nisso. E dessa maneira, você constrói aquela vida sólida e progressiva. Ou seja, você tem progresso continuamente. Fica cada vez melhor, independente do tempo e dos problemas. Qual a decisão que nós vamos tomar? Falei desde o início. Eu não vou ser mais roubado. Eu vou manter a minha mente no lugar certo. Eu não vou aceitar mais pensar de uma maneira que só me atrasa. Eu não aceito mais ativismo. Uma quantidade enorme de coisas, zero de qualidade, porque não está tendo eficiência. Não. Eu vou construir essa vida sólida e séria em Deus. Eu quero o padrão de Deus para a minha vida. Eu quero saber o que está lá, como Deus pensa. Porque quando eu enfrentar um problema e o diabo me dizer alguma coisa, falar alguma coisa para mim, eu vou poder dizer para ele, fora, você é um mentiroso, eu não acredito em mentiras. E se eu acreditar na sua mentira, você vai ter poder sobre mim. Isso vai ser verdade para mim. Então você mente. Eu creio no que diz a Bíblia. Eu posso sair disso, eu posso vencer. Eu posso ser melhor, eu posso ter uma grande vida. Eu comecei mal, mas posso terminar bem. Eu já morri para o pecado.
Independente de sentimento, eu acredito que eu morri. Independente do tamanho do problema, eu acredito que o Senhor já me deu vitória, eu já luto com a vitória. E que aconteça o que for, eu vou sair melhor disso. Diga, minha fonte é Deus. O poder pertence a Deus. E aconteça o que for, eu vou sair melhor disso. Muito melhor. Ó Espírito Santo. Fale mais. Vá tocando profundamente. E que hoje tenha entrado esse entendimento que talvez estava faltando na vida dela. Reveste o teu povo de força, de poder. Que saia daqui desse trabalho um povo quebrantado, humilde, que vai desfrutar de uma fonte que não vai parar de jorrar de favor. Dá vitória ao nosso povo, e essa vitória começa exatamente na forma de crer, na forma de pensar. Abençoa lares, famílias, o nosso povo em todo lugar, os templos, todas essas pessoas representadas por esses pedidos que estão aqui, fotos, documentos, pedidos, vai visitando as necessidades, e eu peço resposta para a glória do teu nome, que os levantes caiam, que as forças do mal sejam destruídas, que os laços sejam quebrados, que o mal seja amarrado e lançado no abismo, que todos os impedimentos sejam tirados e que a porta de vitória possa ser aberta para essa pessoa. Ó Senhor, como diz a sua palavra, no vale de Acor vai abrir uma porta de esperança. O vale de Acor, que foi onde Acã foi morto e aquilo se tornou um lugar maldito, o vale da desgraça, o vale da maldição. É um lugar baixo e ainda que carrega a maldição. Mas o Senhor fala que onde não tinha a menor possibilidade de abrir uma porta de esperança, o Senhor disse, lá, no vale de Acor, eu vou abrir uma porta de esperança. E eu quero finalizar com essa palavra, para você que está num vale, o lugar é baixo, o nome é desgraça, é maldição, é derrota. Deus vai te abrir essa porta de esperança, de vitória, no vale de Acor. No vale de Acor, num lugar onde não tinha como abrir uma porta de esperança, é onde Deus vai abrir para você essa porta de esperança. Você vai ver essa porta de esperança nesse vale. Em meio a tantos problemas, uma porta de esperança vai ser aberta para você. Levanta a fonte a Deus. Ele é capaz de abrir a porta, colocar uma porta de esperança até no vale de Acor. Não importa onde. Quando Deus está, Ele pega uma coisa maldita, desgraçada, e muda o nome daquilo. E transforma aquilo num lugar de esperança. Ele transforma aquela maldição em bênção. Ele reverte aquilo que para qualquer pessoa não tinha como ser revertido. Eu quero que você creia que o Senhor vai reverter o que para qualquer um não tem reversão. O Senhor no vale de Acor vai abrir uma porta de esperança para você. Creia no Deus que é a fonte. A sua fonte não é o seu advogado, não é o especialista, não é o seu conhecimento. A sua fonte é Deus.
A vitória da sua vida vem da mão de Deus. E Deus quer que você, nesse momento, creia que a sua fonte é Deus e o que você precisa vai vir da mão dEle. Uma porta de esperança no vale de Jacó. Porque Deus é especialista em fazer coisas onde ninguém acredita que há possibilidade de fazer. Levante-se e você vai sair dessa reunião declarando para você: eu creio nisso. A minha fonte é Deus. Seja tomado por essa fé, por essa confiança. Eleve o seu nível de confiança. Confie em Deus. A sua fonte é Ele. E seja a guerra ou inimigo que for que você combater, o Senhor sempre fará o mesmo. Vai colocar debaixo dos seus pés. Senhor, derrama graça e favor sobre o teu povo agora. Graça e favor. Graça, favor. Honra. Mostra a tua glória na vida de cada um. Eu abençoo o teu povo aqui e em todo lugar. Amém. Amém, amém.